Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje continuaremos no estudo da Carta aos Romanos. Quando lemos o terceiro capítulo do livro de Romanos, vamos encontrar agora o apóstolo Paulo falando sobre a conclusão dos dois primeiros capítulos. Afinal de contas, os gentios pagãos estão condenados diante de Deus e o judeu religioso está também na mesma situação. Iremos ler Romanos capítulo 3, que diz assim, conforme a Bíblia na Nova Versão Internacional. Que vantagem há, então, em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Paulo diz assim, olha, nesse procedimento de condenação, algumas pessoas usam de argumentos incorretos, de raciocínios absolutamente incoerentes, tentando dizer o seguinte, olha, se eu praticando a injustiça me torno uma pessoa que permite que Deus seja glorificado a usar a sua justiça, será que não estou ajudando a Deus? Será que não devo fazer o mal para receber o bem? De modo nenhum, diz Paulo. Todo homem é fraco e Deus nunca muda a sua própria palavra por causa da fraqueza humana. Então, Paulo começa a dizer assim, afinal de contas, quem que está numa posição de vantagem? Quem é o melhor? É o judeu ou o gentil? Então, Paulo diz a partir do verso 9 assim, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraças marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Paulo então começa a provar que todo mundo é tudo farinha do mesmo saco. Não existe ser humano superior a ninguém do ponto de vista da justiça de Deus, pelo critério divino não. Pela avaliação de Deus, todos estão numa situação de necessidade de salvação. Todos estão numa situação de pecaminosidade. Todos estão numa situação de fragilidade perante Deus. E não tem nada para apresentar a Deus em seu próprio favor. Não há nenhum justo no sentido pleno. Todos igualmente se corromperam e pecaram perante Deus.
Mediante da justiça divina, diante dos padrões de Deus, ninguém pode ser considerado justo. Todos são igualmente pecadores. E Paulo diz assim, olha, não dá para confiar nem na circuncisão, nem na religião judaica ou pagã ou qualquer outra, nem na obediência à lei, porque nada disso pode trazer justificação ou condição de ser justo. Paulo começa a mostrar como realmente podemos receber a justificação, e ele diz assim no texto: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus e independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. A justiça de Deus não será por meio da lei, mas sim por um outro princípio, e é o princípio da fé. O que vamos perceber é que tanto os gentios como os judeus religiosos entendiam que a justificação se dava através dos seus próprios méritos, através dos seus próprios esforços. Não é difícil perceber que todas as religiões do mundo acreditam na bondade humana. Acreditam que o homem, fazendo o seu próprio esforço, dos seus próprios méritos, pode aos poucos chegar mais e mais perto de Deus. A grande novidade que o Evangelho nos traz aqui no livro de Romanos é que todos estão numa situação de não poder agradar a Deus por meio das suas próprias obras, por meio da obediência à lei. A lei havia sido dada, mas não com o propósito de salvar ninguém. A lei não era o remédio para o pecado. E o versículo 20 deixa muito claro de que a lei nos deixa plenamente conscientes do pecado. Ou seja, a lei nos mostra como um espelho onde estão as nossas manchas e esses defeitos e esses problemas que estão em nossas vidas. A lei não serve como algo capaz de nos purificar, de nos salvar, de resolver o problema do pecado que atinge a todos. Portanto, Paulo diz assim: a grande verdade é que agora em Cristo se manifestou uma justiça, ou seja, Deus vai atribuir justiça a quem não tem justiça, independente da lei. Ele se tornará justo para quem tem fé em Jesus. E o texto bíblico vai terminar dizendo assim: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseando em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Então, o princípio da fé acaba com qualquer orgulho humano, porque se eu acreditasse que eu poderia ser aceita por Deus por praticar, por exemplo, caridade, as pessoas que têm mais recursos que eu levariam mais vantagens. Se esse princípio fosse válido, as pessoas que têm deficiências físicas ou dificuldades financeiras estariam numa situação de prejuízo. Mas o princípio de Deus é a fé. Todo mundo pode crer, por isso é um princípio muito mais igualitário. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei.
Paulo diz que desta forma não anulamos a lei, pois a lei tinha um propósito. O importante entender é que a lei não tinha o propósito de salvar. A função da lei era, em primeiro lugar, mostrar qual é o padrão de Deus. A lei revela o caráter santo e perfeito de Deus. A lei mostra para nós que nós estamos muito aquém do padrão divino. Ela mostra a nossa insuficiência. Jamais a lei pode salvar qualquer pessoa. No Antigo Testamento, naquela época, as pessoas eram salvas por uma promessa da intervenção divina, na promessa do Messias que chegaria. Eles então olhavam para o futuro. E hoje, nós somos salvos pelo Messias que já veio, que foi crucificado e ressuscitou. Nós então estamos olhando para o passado. Portanto, a lei não salvou nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Então, o princípio de salvação do livro de Romanos sempre foi o princípio da fé. Por hoje é só. Até mais.